Eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar contigo. Nessa manhã nós pregamos em cima de um texto que foi João capítulo 21, mas eu estava hoje à tarde aqui e o Senhor colocou no meu coração uma outra mensagem. E eu quero poder compartilhar com você. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 16, do versículo 13 até o 23. Eu dei um tema para essa mensagem que diz assim: quem os outros dizem que eu sou? Essa é uma pergunta que Jesus fez aos discípulos. Então, Mateus capítulo 16, o texto diz assim, versículo 13: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, fala assim, Cesareia de Filipe. Para que você entenda, essa região é uma região pagã. Ali eles adoravam um deus chamado Deus Pan. Eles ficavam dentro, esses deuses eram colocados estátuas dentro de cavernas. Então é uma região muito idólatra. E Jesus leva os discípulos até essa região chamada Cesareia de Filipe. Aí ele pergunta aos seus discípulos, volta lá. Ele pergunta aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Perceba que algumas pessoas têm uma visão diferente das outras. Nem todos tinham a mesma visão. Uns acreditavam que Jesus era João Batista, outros acreditavam que ele era Jeremias, outros acreditavam que ele era Elias, e outros acreditavam que ele era outro profeta. 15. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Vocês quem? Os discípulos. Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves, preste atenção nisso, Jesus dizendo para Pedro: eu lhe darei as chaves do reino dos... O que você ligar na terra terá sido ligado nos... E o que você desligar na terra terá sido desligado nos... Então a gente entende que existe uma conexão entre céu e terra, amém? O que eu ligo aqui está ligado lá, o que eu desligo aqui está desligado lá. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, dos religiosos, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Jesus começa a ensinar para eles aquilo que iria acontecer. Porque Jesus sempre vai revelar aos seus aquilo que está para acontecer, amém? Então Pedro, chamando-o à parte, Jesus, eu queria que você tentasse imaginar a cena, Jesus ensinando para os discípulos, Pedro chama Jesus à parte, e o texto diz assim, e ele começa a repreendê-lo dizendo, que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. E o 23 para fechar, mas Jesus voltando-se disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de... porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos... Você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim dos... Feche seus olhos e coloque a mão sobre o seu coração, por favor. Graças te damos, Senhor, por essa noite. Exaltado seja o teu nome acima de todas as coisas. Tu és verdadeiramente o Cristo, Emanuel, Deus conosco. Assim como tu revelaste a Pedro, tu diz no teu texto que não foi sangue nem carne, mas através do Espírito. A minha oração é que esse mesmo Espírito que revelou para Pedro quem tu é, que possa nos revelar nesta noite tudo aquilo que tu estás para fazer. Nos ajuda a compreender as tuas palavras. Traga um espírito de sabedoria e de conhecimento sobre a nossa vida. Que possamos sair daqui completamente revestidos pela tua glória. E que todo espírito de incredulidade e de dúvida caia por terra nesta noite pelo poder do nome de Jesus.
que a tua palavra faça morada dentro de nós, nos levando para um outro nível. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Dê o melhor aplauso, você pode dar ao Senhor. Então eu queria que você tentasse imaginar a cena. Jesus pega os discípulos, leva eles para um lugar idólatra. Leva eles para um lugar, eu já tive a oportunidade de ir em Israel algumas vezes, eu passei ali por Cesareia de Filipe. É um lugar onde você chega, tem um riacho, você vê ali umas cavernas, né? E ali existia uma adoração, um Deus chamado Deus Pan. Então Jesus leva aqueles discípulos até um lugar idólatra, um lugar onde tinha adoração a outros deuses, com letra minúscula. E Jesus começa a ter um diálogo com os discípulos. Ele começa a perguntar para os discípulos quem as pessoas estavam dizendo que ele era. Porque Jesus, ele fez tantos milagres, tantas maravilhas, ele andou no mundo de uma forma diferente de como as pessoas andavam. Enquanto os religiosos, eles botavam roupas que quanto mais compridas elas eram, mais pareciam ser santos aos olhos humanos. E Jesus era uma pessoa simples, ele andava no meio do povo, no meio dos pecadores. Então ele se misturava com o povo e ele andava diferente daquilo que os religiosos faziam na época. Então Jesus meio que deu um nó na cabeça do povo. Ele era completamente diferente daquilo que o sistema estava acostumado. Você está aqui comigo? Então Jesus, ele começa a quebrar alguns conceitos, alguns valores. Ele começa a se revelar de uma forma muito simples, porque Jesus é simples. Todas as coisas são muito rebuscadas, normalmente não tem participação de Jesus. Mas tudo que é muito simples, e simplicidade, eu sempre digo aqui, simplicidade não tem a ver com coisa estragada, com coisa velha. Simplicidade tem a ver com excelência. Mas algo simples, algo que é muito real, algo que eu e você podemos ter acesso. Tudo isso tem a ver com Jesus. Amém? Ele é um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. O seu trono é um trono de glória, mas ele sempre foi simples. O tempo que ele passou pela essa terra, ele sempre se tornou uma pessoa simples. A ponto de chegar no Getsêmani, Judas teve que vir e beijar Jesus, porque Jesus era tão parecido com os discípulos que ninguém sabia quem ele era. Então esse é o meu Jesus, esse é o teu Jesus. É um Jesus que se mistura no meio do povo. Provavelmente nos dias de hoje, se Jesus sentasse numa igreja como essa, ninguém saberia quem ele era. Só iríamos saber de verdade quem ele era por causa dos milagres, dos prodígios, das maravilhas que ele faria. Amém? Então Jesus leva os discípulos até esse lugar, Cesareia de Filipe, e ele faz uma pergunta, ele lança uma pergunta: quem as pessoas lá fora dizem que eu sou? E aí eles começam a dizer, olha, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, dizem que tu és outro profeta. Aí Jesus continua a pergunta e fala assim: e vocês? Lá fora eles falam isso, mas vocês que andam do lado, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, porque Pedro sempre foi um cara que sempre tomou a frente, sempre foi líder. Então Jesus chama Pedro porque Jesus sabia do ímpeto de Pedro. Pedro era um camarada que quando vieram prender Jesus, ele mete a mão na espada, ele corta a orelha de Malco. Pedro primeiro agia para depois pensar. Eu não sei você, mas eu sou muito parecido com Pedro. Eu tenho que todos os dias me controlar, porque daqui a pouco, quando eu percebo, eu estou fazendo como Paulo disse, eu acabo fazendo aquilo que eu não gostaria de fazer e eu deixo de fazer aquilo que precisa ser feito. Amém? Bem-vindo ao clube. Então, Pedro era esse camarada, ele agia para depois pensar aquilo que ele fez. Então Pedro, ele se levanta rápido quando Jesus pergunta, e vocês o que falam? Ele levanta rápido e fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, sabedor de todas as coisas, sabia que aquilo não veio de Pedro, mas aquilo havia sido dado uma revelação que veio do alto. Então o próprio Jesus diz, ei Pedro, não foi sangue nem carne, não foi nada humano que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu que te trouxe essa revelação. O texto continua seguindo, você leu comigo, e logo em seguida Jesus começa a ter um diálogo com aqueles discípulos dizendo, olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Daqui a pouco eu vou ter que ir para Jerusalém, lá eu vou ser preso, eu vou ser açoitado, vão me bater, vão me perseguir e vão me matar, mas não se preocupem que no terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro, quando escuta aquilo, mesmo Pedro que revelou para Jesus, quando ele escuta aquilo, a primeira coisa que ele faz é, não, Senhor, pelo amor de Deus, que Deus te livre disso. Quando ele fala, Deus te livre disso,
O texto diz que o próprio Jesus, que tinha acabado de dizer para ele que foi uma revelação que ele teve, chama ele de Satanás. Então é bom a gente entender que nem todo mundo que chama a gente de Satanás é nosso inimigo. E nem todas as pessoas que chamam a gente de amigos são de fato nossos amigos. Amém? Porque quando Judas ele vai se encontrar com Jesus, levando Jesus para ser preso, Jesus chama ele de amigo. Porque toda pessoa que leva Jesus para o seu propósito é amigo de Jesus. E toda pessoa que tenta tirar Jesus do seu propósito acaba se tornando Satanás. Então existem coisas na tua e na minha vida que às vezes a gente não entende, mas Deus permite que pessoas entrem no nosso caminho e que nos conduza ao lugar que Ele tem para nós. Exemplo que eu vou te dar, quando Deus ele tira o povo de Israel do Egito, esses dias eu tenho falado muito sobre isso. Quando Ele tira o povo de Israel do Egito, Ele faz o povo andar pelo deserto. Amém? E quando eles andam pelo deserto, perceba uma coisa, eles eram 100% dependentes de Deus. Eles andavam no deserto, mas eles eram mantidos no deserto através do maná. De noite tinha coluna de fogo para esquentar e de dia tinha nuvem para cobrir do sol. Então eles eram 100% dependentes de Deus. Se você ler com calma, tirando a murmuração, e Deus levou eles para o deserto para quê, pastor? Para que eles obedecessem e adorassem a Deus no deserto. E eles, mesmo estando debaixo de vamos dizer assim, de um favor de Deus, sendo abençoado dia após dia, mas eles só viviam reclamando, mas eles eram sustentados 100% no deserto por Deus, amém? Só que agora, quando eles vão entrar na terra prometida, eles agora já não são mais sustentados pelo maná. Agora, quando eles entram agora em Jericó, quando eles entram na terra prometida, eles têm muitas oportunidades, e eu quero aqui abrir um parêntese e quero chamar a tua atenção. Às vezes a gente acredita que no deserto é que é o lugar de sofrimento, e nem sempre. Às vezes as oportunidades na nossa vida é que nos afastam de fato do lugar onde Deus quer nos levar. Você está aí? Eu não estou falando de bênção. Eu estou falando que as oportunidades, quando são dadas para mim e para você, é nesse momento que normalmente nos perdemos. Se nós somos sustentados dia após dia pelo Senhor, nós não temos para onde fugir. Miguel, não tem para ir como ir para a esquerda nem tampouco para a direita. A gente só tem como andar reto, porque é maná todo dia. Se amanhã não aparecer, não come. Então todo dia somos sustentados por Deus. Só que agora, quando a gente entra na terra prometida, a gente tem muita oportunidade. Por isso que Deus diz para eles, vocês quando entrarem na terra prometida, não se envolvem com cartomante, não se envolve com espíritos de adivinhação, não se envolve com isso, não se envolve com outros povos. Deus começa a dar um monte de sugestões, um monte de conselhos para eles. Por quê? Porque sempre quando tem muita oportunidade é o momento que a gente se perde. É triste dizer isso, mas hoje o que mais tem é tipo de igreja aí fora. Então por isso que as pessoas, quando não entenderam quem é Jesus, a primeira coisa que elas fazem é sair da igreja e ir para uma igreja que ela vai se adaptar, porque ela não está preocupada com aquilo que agrada a Jesus, ela está preocupada com aquilo que agrada a ela. Você ainda está aí? Então quando você está preocupado com aquilo que agrada a você, são muitas oportunidades, e é nos momentos de grandes oportunidades que normalmente nos perdemos. Então Jesus, quando ele chama Pedro, ele fala assim, arreda-te, Satanás, porque Pedro estava impedindo Jesus de ir para o seu propósito. Eu escrevi algo aqui, eu queria compartilhar contigo. Tentaram empurrar Jesus para a flama e para o trono, e ele fugiu, pois ele sabia que o seu destino era a cruz. Se você ler com calma, todas as vezes que as pessoas queriam empurrar Jesus para a fama, ele corria. Mas todas as vezes que as pessoas entenderam o propósito, que ele estava indo para a cruz, ele ia. Porque Jesus sabia qual era o propósito dele. O propósito dele nunca foi sentar num trono. Quiseram fazer ele de rei. Na verdade, ele sempre foi rei e continua sendo. Só que naquele momento, ele abriu mão da sua glória, está escrito em Filipenses. Ele abriu mão da sua glória, do trono que ele exercia lá em cima, para descer à terra, não sentar num trono feito por mãos humanas. Mas ele passou por essa terra para ir para um lugar chamado cruz,
Por quê, pastor? Porque era necessário que os teus e os meus pecados fossem cravados naquela cruz, para que aquilo, a cédula que trazia um preço, um julgamento sobre a tua e sobre a minha vida, fosse rasgada por ele naquela cruz do Calvário, e eu e você tivéssemos de volta o acesso direto ao trono de Deus. Amém? Então, glorifica o Senhor. Normalmente não valorizamos as coisas, até que elas sejam do nosso interesse. Eu não sei se faz sentido para você, mas às vezes a gente vê algumas coisas que a gente não dá valor, porque não são importantes para a gente. Mas quando a gente vê algo que tem importância para a gente começa a valorizar. E isso me chama muita atenção, porque a igreja, ela é uma coisa que precisa entrar dentro do teu coração. Tudo que Jesus criou na terra é perfeito, sim ou não? A começar por mim e por você. Infelizmente o pecado tirou a perfeição que Jesus havia colocado sobre nós. Mas nós fomos criados de forma perfeita. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança dele. Então, se ele é a própria perfeição, nós fomos criados de uma forma perfeita. Só que o pecado acabou entrando na nossa vida, acabou desconfigurando algumas coisas que deveriam estar configuradas conforme o modelo. Existe um modelo. Existe algo que, tudo na vida, quando você vai fazer uma garrafa, se você for numa fábrica, tem um modelo da garrafa. Então as outras garrafas são feitas através de um modelo. Jesus, ele é um modelo, e eu e você somos a cópia. Só que o pecado, por ter entrado na nossa vida, acabou desconstruindo, desconfigurando a perfeição que ele havia colocado sobre nós. Amém? E quando a gente anda nessa terra, a gente começa a andar por essa terra, a gente começa a entender, estudando as Escrituras, começa a entender o que Jesus tem para a gente começa a voltar para o molde original. Existe um molde original, nós somos uma cópia. E quando essa cópia, ela começa a entender que para ela se tornar perfeita, ela precisa cada vez mais parecer com o original. Quando nós buscamos essa origem, quando a gente busca esse contato, quanto mais a gente vai tentando imitar o Criador, mais parecido com o original a gente se torna. Mas quanto mais a gente permite o pecado entrar na nossa vida, mais se distanciando a gente vai saindo do propósito da cópia original. Você está comigo aqui? Então, perceba que no mesma situação, o Pedro, ele é chamado dizendo que não foi sangue nem carne que revelou isso para ele. Em outras palavras, Jesus diz: cara, tu está cheio do Espírito. Foi o Espírito que te revelou isso. E logo, alguns minutos depois, o próprio Jesus chama ele de Satanás. Eu quero que você perceba a variação, se assim como era na vida de Pedro, é na tua e na minha vida. A gente está aqui dentro de uma igreja, agora dentro de um corpo ministerial, estamos reunidos com pessoas onde a nossa fé está sendo aguçada, amém? E quando as palavras são lançadas, elas vão entrando no nosso coração e vai nos enchendo de força, de ousadia, de coragem. E a gente começa a perceber que na verdade a gente é de fato aquilo que Jesus disse que nós somos. Só que daqui a alguns minutos a gente vai sair por uma porta. E quando a gente sai por essa porta e as informações lá de fora começam a entrar na nossa mente, a gente já vai esquecendo tudo aquilo que a gente recebeu aqui nessa noite. Por isso a palavra de Deus diz que nós temos que trazer à memória somente aquilo que nos traz esperança. Quando Salomão, ele está falando no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, é que trazer à memória, Salomão está dizendo o seguinte: você precisa o tempo todo fazer com que a tua mente, ela seja cauterizada no altar de Cristo. As circunstâncias mundanas vão querer levar você para um lugar que não é o lugar que Deus tem, e você precisa voltar o tempo todo e pegar com que a tua mente se conecte com a mente do teu Criador, para que você entenda de fato aquilo que Ele tem para você. Você está comigo aqui? Talvez o que eu estou te falando seja um pouco complexo, daqui a pouco eu vou entrar mais profundo e você vai entender. Eu estava nessa tarde e eu gosto muito de pensar, eu estava pensando e eu falei: Deus, eu não quero ficar subindo no altar e ficar trazendo uma mensagem de encorajamento, onde as pessoas gritam aleluia, glória a Deus, rolam no chão, ficam empolgadas e daqui a pouco tudo passa. Eu tenho pedido a Deus para que eu possa trazer uma mensagem, nada diferente, mas uma mensagem que faça sentido, para que você entenda.
Porque de nada adianta eu falar 10 vezes uma coisa se você não entender o que eu estou te dizendo. O propósito de Jesus na vida dos discípulos foi ensinar os discípulos daquilo que ele estava querendo implementar na vida deles. João capítulo 21, perceba que quando Jesus ele morre, ele é assunto aos céus, ou melhor, antes de ser assunto, ele aparece 2 vezes no cenáculo para os discípulos. Aí capítulo 21 de João diz que pela 3ª vez ele aparece em cena. Ele aparece aonde, pastor? Ele aparece na praia, no mar de Genezaré, no mar da Galileia. Aonde que é esse lugar, pastor? Foi no lugar do primeiro encontro com Pedro. Jesus ele voltou no mesmo lugar que ele encontrou com Pedro a primeira vez. Para quê, pastor? Para lembrar a Pedro aquilo que Jesus havia colocado sobre ele. Porque no decorrer da nossa caminhada, a gente vai esquecendo muitas coisas, vão ficando para trás os mistérios que Jesus já fez na nossa vida, os milagres que ele executou. A gente acaba esquecendo de algumas coisas, e quando a gente esquece, a gente está diante de uma grande adversidade, a gente começa a achar que esse Jesus que nós estamos adorando hoje, ele não é o mesmo que nos livrou da fornalha há um tempo atrás. Você está comigo aqui? Eu quero nessa noite trazer para a tua memória que você entenda que o mesmo Jesus que ministrou sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre a tua casa, há um tempo atrás, é o mesmo Jesus que continua atuando nos dias de hoje. E talvez você não esteja recebendo a resposta que você quer hoje, porque não tem a ver com Jesus, tem a ver com aquilo que nós lemos. Aquilo que eu desligar na terra será desligado nos céus, mas o que eu ligar na terra será ligado nos céus. Eu preciso ligar, eu preciso chamar à existência aquilo que Jesus quer fazer na minha vida. Eu preciso entrar em concordância com aquilo que o céu tem para mim. Você está aqui comigo? Eu preciso entender em primeiro lugar o que Jesus tem de propósito na minha vida. Se eu entendo o chamado dele sobre mim, e eu me submeto a esse chamado, eu começo a entender que não tem a ver com as minhas vontades, mas as vontades dele sobre a minha vida. Porque a Bíblia diz que a vontade dele, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Eu e você, em algum momento da história, vamos tomar decisões que não deveríamos. Pedro amava Jesus, sim ou não? Mas ele diz em um momento para Jesus não ir para Jerusalém. Eu te pergunto, Pedro fez isso porque Pedro não amava Jesus? Não, pelo contrário, ele fez isso porque ele não entendia o que estava por vir. Coloca para mim de novo o versículo 21. Desde esse tempo Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas, mas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, em outras palavras, dos religiosos, fosse morto e no 3º dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Eu pergunto, Pedro queria ou não proteger Jesus, sim ou não? Só que olha o que diz o versículo 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás, você para mim pedra de tropeço. Olha assim, olha o que ele diz agora: porque não leva em consideração as coisas mas e sim as coisas dos. Todas as vezes que nós agirmos como homens terrenos, vamos tomar decisões contrárias àquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos estar com a nossa mente cauterizada no altar de Cristo, entendendo quem Ele é e o propósito dele sobre a nossa vida. Vão ter momentos da tua vida que Deus vai pedir para você sacrificar alguma coisa. E eu não estou falando de sacrificar, de fazer fogueira santa, não. É você literalmente abrir mão daquilo que você acha que é importante para você, em prol daquilo que Jesus sabe que de fato é importante para você. Vão ter momentos na tua vida que Jesus vai te chamar e vai dizer para você: ei, o que você acha que é bom não é bom. Se conecta comigo que eu vou te mostrar de verdade o que é bom. Muitas vezes aquilo que a gente acha que é bom é perda na nossa vida, e aquilo que a gente não dá valor é que de fato tem importância. Você está aqui essa noite? O desejo do meu coração é que nós, junto Belém, possamos crescer em Cristo, possamos entender o projeto de Deus sobre a nossa vida. Quando nós entendemos quem somos, por isso eu sempre digo aqui na Belém: abençoado não é aquele que tem, abençoado é aquele que é. Você não é abençoado porque você tem alguma coisa, você é abençoado porque você se tornou uma bênção. Ser tu uma bênção. Abençoado não é quem tem, abençoado é quem participa do projeto de Deus. Esse sim é abençoado. Abençoado não é quem tira Jesus do propósito da cruz.
Abençoado é quem leva Jesus para o propósito de ir para a cruz. Abençoado não é aquele que poupa Jesus da morte em Jerusalém. Abençoado é aquele que entende o propósito e abre portas para que Jesus possa estar nesse ambiente. Você está aqui comigo? Abençoado não é aquele que chega lá e fala assim, não, olha, os caras vieram te prender, mas eu vim aqui agora como Pedro, peguei a espada e quis cortar a orelha. Pedro mais uma vez quase que impediu o propósito. Se você reparar, Pedro, ele era amado por Jesus, mas Pedro, em alguns momentos, quase que ele impede o propósito de Jesus ir para a cruz. Foi em Cesareia de Filipe, depois, quando chega no Getsêmani, Pedro mete a mão na espada e corta a orelha de Malco. Aí Jesus fala assim, ei Pedro, o que isso você está fazendo, cara? O texto diz que Jesus se abaixa, pega a orelha de Malco e cola de novo. Por que ele colou? O que ele está dizendo para Pedro é o seguinte, Pedro, eu estou entendendo o teu coração, mas se você continuar agindo como um homem terreno, Pedro, você nunca vai entender aquilo que o céu quer manifestar na terra. Pedro, se eu continuar na terra, Pedro, a humanidade não vai conseguir de volta ter uma relação com o Criador. Eu preciso ir para uma cruz, Pedro, por mais que doa, eu preciso abrir uma porta para que nós possamos ter acesso. Por isso, quando Jesus aparece lá e diz assim, ei, eu sou a porta. Lembra em Gênesis capítulo 1? Lembra, Gênesis capítulo 1, ou melhor, capítulo 3, quando o homem peca em Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz que o homem é tirado do Éden, sim ou não? Sim ou não? A Bíblia diz que Deus coloca querubins com espadas flamejantes cercando o Éden, e a Bíblia diz que tinha uma porta, sim ou não? Está escrito, Jesus depois ele se apresenta como a porta. Por que Jesus é a porta? Em outras palavras, Jesus é o acesso que traz de volta ao Éden. O que é o Éden, pastor? O Éden é a origem de todas as coisas. Eu acho que você não está aqui. O Éden é a origem de todas as coisas. Jesus está querendo dizer o seguinte, ei, eu quero te trazer a origem. Enquanto nós não voltarmos, por isso se você quiser ter uma vida transformada, se eu puder te dar um conselho como um pastor, volte à tua origem. Procure Jesus para que Ele possa te trazer de volta à tua origem, porque quando você volta à tua origem, é como se eu fosse criado de uma forma, em algum momento da história eu me perdi. O meu caminho era para a direita, mas eu resolvi ir para a esquerda. É como se Jesus tivesse me criado de uma forma, e era para ir para a direita, e agora eu resolvi ir para a esquerda. Então eu perdi a minha forma. Então como é que eu volto a ter a minha forma? Só voltando para a minha origem. Quando você volta para a tua origem, você entende o propósito pelo qual você foi chamado. O desejo do Senhor é que a gente entenda o grande projeto dele sobre a nossa vida. Porque quando você entende, ser um bom pai não é dar muitos presentes para os filhos. Ser um bom pai é governar a sua casa muitas vezes com mão forte. Governar com mão forte não é bater e nem tampouco gritar. Governar com mão forte é ter autoridade sem abrir a boca para dar uma palavra. Você está aí? Governar a tua casa é você ter instrução do céu, entendendo o momento certo de falar e o momento certo de se calar. Eu preguei aqui no outro dia, aqui dizendo o seguinte, quando o povo entrou em Jericó, a Bíblia diz que quando eles entraram em Jericó, eles cercaram a muralha por 6 dias, é o que está escrito na tua Bíblia. Por 6 dias Deus deu uma ordem, 6 dias vocês vão cercar a muralha uma vez só. E o texto diz que eles não deram uma palavra nos 6 dias. A Bíblia diz que no 7º dia eles deveriam dar quantas voltas? Fala alto. 7 voltas. Esse número não é muito bom não, 6 mais 7. Então eles deram 6 voltas, mas no último ele deu 7 voltas. Mas eu pergunto para você, nas 7 voltas que ele deu, o texto diz que na última volta os sacerdotes deveriam pegar as trombetas e tocar bem alto, e o povo que estava em volta da muralha gritar com toda a força para a muralha ruir. É o que está escrito na tua Bíblia. Mas eu te pergunto, as muralhas ruíram por causa do grito do 7º dia ou do silêncio dos 6? Muitas vezes Deus vai precisar de silêncio para poder falar conosco. Lembra quando Elias estava na caverna, lembra? Lembra disso? Elias estava na caverna, veio um terremoto, Deus não estava lá. Veio fogo, Deus não estava lá. Veio um vento forte, Deus não estava lá. O texto diz que veio uma brisa suave. O Senhor estava lá ou não estava? Porque muitas vezes Deus não vai falar e vai gritar para que você ouça. Muitas vezes Deus vai falar contigo no silêncio. Eu escrevi algo aqui. Grava isso no seu coração. Você só governa aquilo que não governa você.
você só governa aquilo que não governa você. Quando você é governado por alguma coisa, se o dinheiro te governa, você sempre vai ser escravo dele. Você vai trabalhar igual um louco. É igual um cachorro correndo atrás do rabo. Porque se o dinheiro é a tua mola propulsora, é a motivação do teu coração, a tua vida vai ser trabalhar para ter dinheiro. E quando você tiver dinheiro, mesmo assim você vai continuar sendo infeliz, porque o teu propósito é o dinheiro. Mas quando você entende que o teu propósito não é o dinheiro, como disse a Lili, o dinheiro é uma consequência daquilo que você faz. Ela estava literalmente livre, simplesmente continuando fazendo aquilo que ela ama fazer, que é ser uma boa profissional. Então naturalmente o dinheiro corre atrás dela e procura ela. Homens e mulheres de governo não precisam ficar correndo atrás do seu propósito. Homens e mulheres de governo, os propósitos correm atrás deles. Você está aí? Lucas capítulo 5, versículo 36, coloca para mim. 36 ao 38, diz assim: também lhes contou uma parábola. Quem contou? Jesus. Desculpa. Ninguém tira um pedaço de roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova. E além disso, o remendo da roupa nova não combinará com roupa velha. Agora olha o que diz o 37. Ninguém põe vinho novo em odres, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres. O vinho se derramará e os odres se... E o 38 para fechar, pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres. Para que você entenda melhor, o odre era feito de um material de elastano. Ele tinha flexibilidade. Então quando o vinho era colocado dentro de um odre, a fermentação do vinho, ela fermentava tanto ali dentro, que era um lugar fechado, então o odre ele começava a se expandir. Você está comigo aqui? Ele começava a se expandir, ele tomava uma forma, e ele chegava ao limite dele. Então se você pegasse um vinho novo, e aquele vinho que estava lá dentro, ele ia se adequando àquele ambiente. Se você pegasse aquele vinho velho, jogasse ele fora, pegasse um vinho novo, jogasse dentro daquele odre que já foi esticado, aquele odre não aguentaria a fermentação dentro, e ele arrebentaria, e o vinho que estava lá dentro seria lançado fora. Está comigo aqui? A Bíblia diz que Jesus é esse vinho, e eu e você somos esse odre. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele vai nos moldando para que a gente tome a forma que o vinho quer que tenhamos. Então quando Jesus entra no nosso ser, Ele começa a transformar em primeiro lugar a nossa mente. Ele começa a transformar o nosso coração, começa a mudar o nosso caráter e a nossa forma de falar e de agir. Por isso você vê pessoas que falam palavrão quando se convertem, deixam de falar. Você vê pessoas que têm uma atitude que quando se convertem passam a não ter mais. Porque o vinho, a palavra de Deus quando entra, a fermentação vai trabalhando dentro da gente de uma forma tão grande, que vai nos esticando para todos os lados, a ponto de nós não termos mais a forma que nós tínhamos, e passamos até a forma que Cristo determinou que tivesse. Você está aqui comigo? Então quando Jesus ele entra na vida de uma pessoa, por isso eu tenho dito muito aqui na Belém, que muito mais do que você frequentar uma igreja, é você entender o que é ser um cristão na sociedade. Muito mais do que você sentar numa cadeira confortável com ar-condicionado, é você deixar a palavra de Deus entrar dentro do teu coração e da tua vida, e fazer morada dentro de você. Porque você sabe, quando Jesus entra em você, você sabe o que é certo e o que é errado. Você só faz o errado se você quiser. Porque o Espírito Santo que habita dentro de você, ele geme com gemidos inexprimíveis, querendo revelar para você o que é certo e o que é errado. Tem ambientes que ninguém precisa dizer para você que você não deve ir, porque você sabe que não deve ir. Você está aí comigo? Só que você costuma dizer, pastor, mas lá eu tenho amigos. Eu também tenho amigos em alguns ambientes, mas os amigos que eu tenho nesses ambientes podem até estar comigo em outro ambiente, mas não no ambiente em que eles estão acostumados a estar. Jesus não nos chamou para sentar em rodas de escarnecedores. Jesus não nos chamou para andar em ambientes que são ambientes que não agradam o seu coração. Nós somos uma nova criatura. Quando você vai ler o texto, João capítulo 3,
O texto fala sobre um homem chamado Nicodemos. Repete comigo, Nicodemos. Nicodemos vai se encontrar com Jesus de madrugada. Por que ele vai encontrar de madrugada? Ele era um religioso. Eu já estou terminando. Ele era um religioso, então ele não queria quebrar os conceitos da religião, ele não queria decepcionar os religiosos, porque afinal de contas, ele era um homem graduado na sociedade religiosa. Então ele sabia, ele chama Jesus de Rabi. Rabi na Bíblia significa mestre. Ele chama Jesus de mestre, ele diz: olha, ninguém pode fazer as coisas que tu faz se não for enviado de Deus. Ele tinha convicção de que Jesus era diferente, mas a religiosidade, o lugar que ele frequentava, não permitia que ele acessasse um lugar. Quem já viu aqui The Chosen, a cena de Jesus com Nicodemos, sabe do que eu estou falando? Chega um momento em que Jesus chega para ele e fala assim: Nicodemos, você quase conseguiu, cara, faltou pouco. Porque a religião não permitiu que Nicodemos acessasse uma porta que estava tão próximo dele. Porque assim é na nossa vida. Jesus quer entrar no nosso coração, mas às vezes a gente pensa: o que os meus amigos do mundo vão pensar de mim? Vão pensar que eu sou um religioso. Eu quero Jesus, mas eu não posso dizer para eles que eu sou crente, porque afinal de contas eu cresci num ambiente assim. E o que eles vão pensar de mim? A gente muitas vezes fica perto dessa porta, mas a gente não consegue acessar ela. Então Nicodemos, quando ele chega, Jesus fala para ele o seguinte: Nicodemos, deixa eu te dizer uma coisa, para você mudar de vida, não é mudar de ambiente, não é deixar de andar com os religiosos e andar comigo, não é isso que eu estou dizendo, Nicodemos. É necessário que você nasça de novo. Como assim, Senhor, nascer de novo? Eu sendo um homem adulto, eu vou entrar agora dentro do ventre da minha mãe e vou nascer de novo? Não, Nicodemos, não tem a ver com ventre materno, tem a ver com nascer da água e do Espírito. Nicodemos, tem a ver com mudança de caráter, com mudança de coração. Enquanto, Nicodemos, você não entender, preste atenção aqui em mim, por favor. Enquanto, Nicodemos, você não entender o lugar que eu quero te levar, você nunca vai acessar aquilo que eu tenho para você. Belém, em nome de Jesus, que possamos entender o lugar que Jesus quer nos levar. Estamos diante de uma sociedade que não para de crescer, o mundo evangélico, e nem por isso o Brasil é transformado. O que vai mudar o Brasil não é a quantidade de evangélico que existe. O que vai mudar o Brasil é a mudança de caráter na vida das pessoas. O que vai mudar o Brasil é decidir andar com Jesus e não se contaminar com as coisas mundanas. Pedro, ele entendeu naquele momento que Jesus, ele era o Cristo. Pedro entendeu que um momento da sua história, ele sabia quem era Jesus. Só que logo em seguida, ele queria tirar Jesus do propósito. Tem dias que a gente está cheio de Jesus, tem dias que a gente está vazio dele. Tem dias que a gente está dentro do carro e toca um louvor e a gente chora. Mas tem dias que a gente não sente nada. Pode o culto estar rolando, parece que a gente está dentro da igreja, mas como se nada tivesse acontecendo. Quem está comigo aqui? Eu pergunto para você, isso tem a ver com o pregador? Isso tem a ver com a mensagem? Não. Isso tem a ver com a disponibilidade, o desejo de mudar a nossa mente. Nós não podemos ser motivados por aquilo que falam, nós não podemos ser motivados por aquilo que dizem. Nós precisamos entender o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Por isso eu tenho dito aqui na Belém que muito mais do que você vir à igreja, você tem um altar na tua casa. E altar não é ter um lugarzinho que você bota uma bancadinha cheia de santinho. Eu não estou falando isso. Altar é um lugar secreto que você separa para ter um momento de comunhão com Deus. Enquanto você não conheceu Jesus, não o Jesus que eu estou te falando, mas o Jesus que tem intimidade contigo, enquanto você não conhecer esse Jesus, você nunca vai conseguir sair do lugar onde você se encontra. Jesus não é uma religião, Jesus não é uma doutrina, não é um estilo de vida. Jesus é um Deus presente, que abriu mão da sua glória, desceu do seu trono para poder habitar no meio do povo. Quando você vai para o Antigo Testamento, ele habitava dentro de uma tenda. Logo mais à frente, ele habitava dentro de um templo. Mas a partir de agora, quando Jesus morre, a Bíblia diz que o Espírito Santo habita dentro de nós. Ele está dentro de você, ele quer se relacionar contigo. Glorifica o Senhor. O meu desejo é que eu e você possamos entender isso. O meu desejo é que eu e você possamos mergulhar nisso. Que nós possamos ser incendiados. Você já viu quando um lugar está pegando fogo? Um lugarzinho está pegando fogo. Se você pegar outros gravetos fora e você jogar, quanto mais graveto você joga, mais o fogo cresce.
Nós somos portadores da glória de Deus. Precisamos ser essas chamas que aparentemente são pequenas, mas quando outras pessoas chegam vão incendiando todo o corpo. Nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. A Bíblia diz que eu e você precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Chegarmos em ambientes escuros e aonde há escuridão, a luz de Cristo que habita em você possa dispersar todas as trevas. É chegar em lugares aonde as pessoas não conhecem você e sem que você abra a sua boca, elas percebam claramente aquilo que você carrega. Porque não tem a ver com aquilo que você fala, mas tem a ver com aquilo que você vive. Falar, como eu disse aqui, falar até papagaio fala, mas viver é somente aqueles que conhecem intimidade. Coloca para mim Gálatas capítulo 4, versículo 19. Diz assim: meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em... O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu preciso que vocês vão crescendo, se desenvolvendo em Cristo. Eu escrevi algo aqui porque esses dias eu tenho pensado muito sobre a igreja. Precisamos desenvolver pessoas e não ficar cuidando delas a vida toda. As pessoas querem ser cuidadas e não desenvolvidas. E com isso acabam se frustrando com a falta de atenção. As pessoas chegam na igreja, elas querem atenção, elas não querem se desenvolver, elas querem ser cuidadas. E o propósito de Cristo na tua e na minha vida não é ficar cuidando da gente a vida inteira. O propósito de Cristo é que a gente se desenvolva na fé. A fé, ela tem que ser desenvolvida dentro de nós, é o que está escrito na Bíblia. Quando eu desenvolvo a fé, eu amadureço. Então aquilo que antigamente me incomodava, já não me incomoda mais. Você está aqui? Coisas simples que antigamente eu ficava triste, já não fico mais, porque eu estou me acostumando. As decepções que há um tempo atrás me incomodavam, hoje é triste falar isso, mas às vezes se acostuma. Não deveria, mas se acostuma no meio do corpo de Cristo, porque tu vai se desenvolvendo. Aquilo que te magoava já não te magoa mais, porque você já não é mais um menino, você está se tornando adulto em Deus. Você está comigo aqui? O desejo é que nós possamos nos desenvolver em Deus, possamos crescer, amadurecer no Senhor. Olha que coisa incrível, eu escrevi mais uma coisa aqui. Quem vence a guerra não é o príncipe da guerra, mas é o príncipe da paz. Olha que paradoxo. Quem vence a guerra não é o príncipe da guerra, é o príncipe da paz. E a ausência de guerra não quer dizer que você tem paz. Muitas vezes você tem paz no meio da guerra. Porque a guerra que você enfrenta quando ela é tua, é você que tem que dar conta dela. Mas a guerra que você enfrenta muitas vezes, quando você chama Jesus para estar dentro da guerra contigo, o príncipe da paz, quando ele está presente, ele destrói todo tipo de guerra. O meu desejo é que a gente cresça, amadureça em Deus, se desenvolva em Deus. É tempo de nós, Belém, ao invés de ficarmos tomando leitinho, cuidarmos de outras pessoas que estão chegando. Porque o que mais tem, cada vez, pela misericórdia de Deus, isso não tem a ver com a gente, cada vez mais vai chegando mais gente. E a gente chegou a uma época que quando você começa a cuidar de pessoas, por incrível que pareça, a debilidade que você tem na tua vida é o momento que Deus trata as tuas feridas para que você possa ajudar outro. A gente acha que a gente precisa, não, pastor, eu estou precisando de cuidado nesse momento. Não, você não está precisando de cuidado, você está precisando de cuidar de alguém. Porque quando você cuida de alguém, você é cuidado pelo Senhor. Quando você entende isso, que você é cuidado por alguém, eu preciso de cuidado. Na verdade você não quer um cuidado, você quer ser paparicado por alguém. Você está aí? Então Jesus, ele foi duro com Pedro. Ele chama Pedro de Satanás. Mas eu pergunto, ele abandonou Pedro, sim ou não? Não. Pedro deve ter ficado triste com ele naquele momento. Mas eu pergunto, Pedro deixou de amar Jesus, sim ou não? Sabe por quê, irmãos? Porque a verdade muitas vezes precisa ser dita, por mais que ela doa. Mas o mesmo Jesus que chamou Pedro de Satanás, em João capítulo 21, ele viu que Pedro largou tudo e voltou a pescar. O que ele faz? O mesmo Jesus chamou Pedro de Satanás. Jesus larga tudo, vai lá para a praia. Por que vai para a praia? Porque foi o lugar do primeiro encontro. Se preciso for, Jesus volta lá de novo à tua essência, à tua origem, para mostrar para você o propósito que ele tem na sua vida.
Mesmo que em alguns momentos você chore, achando que Ele te abandonou, e Ele não te abandonou, Ele simplesmente está deixando você amadurecer, se desenvolver e deixar de ser menino e passar a ser adulto. Jesus não está te abandonando, Ele está deixando você crescer. Já viu? Eu tenho 3 filhos. Quando o meu mais velho chora, eu nem ligo, porque eu sei que ele é um homem. Mas quando o meu pequenininho chora, eu falo: ô meu bebê, o que aconteceu com você? Porque ele é um bebê, ele tem 8 aninhos. Você está comigo aqui? Então a gente quer ainda continuar, está com 40, 50 anos, chorando, acreditando que Jesus vai vir e vai perguntar: o que aconteceu com você, meu bebê? Jesus não vai fazer isso. Jesus em alguns momentos vai te decepcionar, talvez até te chamar de Satanás. Por quê? Porque você é mau? Não, porque você está fazendo o contrário daquilo que Ele gostaria que você fizesse. E nem por isso Ele vai deixar de amar você. Você está aqui comigo? Talvez seja uma palavra dura, mas é uma palavra que eu e você precisamos ouvir. E quando eu prego para você, eu prego para mim. A gente precisa amadurecer, se tornar adulto. Porque o lugar que o Senhor quer nos levar, meninos não entram. Tem um texto na Bíblia que fala sobre meninos brincando na praça. Qualquer dia eu vou pregar sobre ele. Meninos brincando na praça. Os meninos brincando na praça, eles ficam brincando de amarelinha. Eles não entendem o que é de verdade o propósito de Deus, porque são meninos. Por isso Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, coloca para mim, aqui eu encerro. Quando eu era menino, eu agia como menino. Quando eu era menino, eu falava como menino. Eu sentia como menino. Eu pensava como... Agora o que Paulo diz depois? Quando eu cheguei a ser... Eu desisti das coisas próprias de... Porque você só desiste das coisas de menino quando você aprende a ser homem. E ser homem não é ter idade cronológica. Ser homem é ter maturidade espiritual. O que Paulo está nos ensinando é que eu posso ser uma criança com pouca idade, mas se a minha mentalidade, a minha idade espiritual, ela se torna adulta, eu deixo para trás as coisas de menino. Mas também eu posso ter 50 anos e continuar sendo um bebê, porque afinal de contas ninguém me leva para o parque. Você está aqui comigo essa noite? Que possamos juntos construir em Deus aquilo que Ele tem para nós. Feche seus olhos que eu quero orar por você. Pai, obrigado por esta noite. Exaltado e glorificado seja o Teu nome. A minha oração é que o Senhor nos leve a um outro lugar. Não um lugar físico, mas um lugar no Espírito. Queremos conhecer coisas, meu Pai, que ainda não conhecemos. Queremos experimentar coisas que ainda não experimentamos. Sê conosco, Jesus. Aquilo que nos trouxe até o dia de hoje não é suficiente para nos levar até o lugar que o Senhor tem para nós. Amadurece o Teu povo, a começar por mim. Traga espírito de sabedoria e discernimento, Pai. Que possamos amadurecer em Ti, para poder governar as coisas que o Senhor tem para nós. Assim como o apóstolo Paulo, que as coisas de menino fiquem para trás e que nos tornemos adultos para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Nós chamamos com todo o nosso coração, nos regozijamos em Ti e pedimos que Tu venhas ministrar sobre nós, não só hoje, mas para todo sempre. Leva-nos para os nossos lares debaixo da Tua proteção e da Tua graça. Que o Teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho, e que as doces consolações do Teu Espírito se façam presente não só hoje, mas para todo sempre. Vá em paz, vá feliz, que o Espírito Santo de Deus habite na tua vida abundantemente e te conduza a viver a melhor semana da tua história, em nome de Jesus.